TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, com muita alegria, mais uma vez estamos de volta ao programa Respostas aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que ilumina nosso caminho com muita oração, com momentos de evangelização. Por que isso? Evangelizar é trazer a luz do Evangelho, a luz da fé para o nosso caminho. Falando em caminho, eu sei que na nossa jornada nós temos dúvidas, nós temos perguntas, porque o cristão, ele quer viver de acordo com a bússola da palavra de Deus, a bússola da própria fé. Por isso que o programa Respostas também está aqui para ajudar você a refletir, a enquadrar, digamos assim, o seu caminho, a sua peregrinação neste mundo, buscando as respostas para esse caminho, para que você possa viver, você possamos viver de acordo com essa palavra e essa fé que nós temos. Muito bem, programa Respostas. Se você está participando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se também não está pela primeira vez e já é nosso digamos assim, nosso assíduo telespectador, você que está aí pela internet, pela TV, não importa, nós queremos acolhê-lo com muito carinho entre nós. E o programa Respostas acontece em 3 blocos. O primeiro é uma reflexão sobre um tema da atualidade, onde nós refletimos a partir do pensamento da Igreja. E para buscar o pensamento da Igreja, nós vamos nos pautar por um documento do Concílio Vaticano II. E depois o segundo e terceiro bloco, que é exatamente a resposta às perguntas que vocês nos enviam. A gente vai procurar responder. Estamos vivendo um momento de igreja, aí, nos preparando para a Jornada Mundial da Juventude, e também nesses dias celebramos a terceira jornada, foi a terceira edição, do Dia Mundial dos Idosos, dos avós e dos idosos, uma proposta aí do Papa Francisco. E é muito interessante a gente perceber que o Papa Francisco, em diversas intervenções que ele tem feito, ele tem ressaltado a importância, o reconhecimento, inclusive, da contribuição dos idosos, né? A contribuição específica, digamos, dos idosos para a sociedade, para a igreja, no campo da formação, inclusive, das próximas gerações, dos jovens, e também no campo dos valores familiares e culturais. E é muito interessante que o Papa está fazendo uma junção aí entre a Jornada Mundial da Juventude, né? Maria, que partiu apressadamente, uma jovem que encontra a sua prima idosa. Então esse texto serviu aí para iluminar a terceira edição do Dia dos Avós. Nosso carinho para você, vovô e vovó, né? E a gente sabe que as circunstâncias, por vezes, levam, inclusive, alguns pais, alguns avós a agirem, na verdade, como pai e mãe, né? A situação, às vezes, acontece. Muito bem, parabéns aos avós. E agora nós vamos, então, já introduzir o nosso tema. Vocês sabem que nós estamos falando, já tem alguns programas sobre o desenvolvimento econômico. Esse é o capítulo no qual nós nos encontramos. E hoje, no programa de hoje, nós já vamos disponibilizar para vocês a leitura da continuidade do tema do programa passado, tá? Do programa passado, qual foi o tema? Vai continuar o mesmo tema, a segunda parte. A remoção das desigualdades econômico-sociais. Tá certo? Nós vamos agora para a leitura do texto, você vai poder acompanhar aí com a gente e eu volto na sequência para a reflexão. O desenvolvimento econômico, a remoção das desigualdades econômico-sociais, parte 2. É também exigência da justiça e da equidade que a mobilidade necessária para o progresso econômico seja regulada de tal maneira que a vida dos indivíduos e das famílias não se torne insegura e precária. Deve, portanto, evitar-se cuidadosamente toda e qualquer espécie de discriminação quanto às condições de remuneração ou de trabalho, com relação aos trabalhadores oriundos de um país ou região que contribuem com o seu trabalho para o desenvolvimento econômico da nação ou da província. Além disso, todos, e antes de mais os poderes públicos, devem tratá-los como pessoas e não como simples instrumentos de produção, ajudá-los para que possam trazer para junto de si
a própria família e arranjar conveniente habitação e favorecer a sua integração na vida social do povo ou da região que os acolhe. Todavia, na medida do possível, criem-se fontes de trabalho nas suas próprias regiões. Nas economias hoje em transformação, bem como nas novas formas de sociedade industrial, nas quais, por exemplo, a automação se vai impondo, deve ter-se o cuidado de que se proporcione a cada um trabalho suficiente e adaptado, juntamente com a possibilidade de uma conveniente formação técnica e profissional, e garantam-se o sustento e a dignidade humana, sobretudo aqueles que, por causa de doença ou idade, têm maiores dificuldades. Gaudium et Spes. De fato, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, nós não podemos esquecer que o olhar da igreja coloca na centralidade da pessoa humana. E essa pessoa humana não pode ser um instrumento para alcançar qualquer outro objetivo. A pessoa humana não pode ser instrumentalizada. E quando você fala da remoção das desigualdades, o texto de hoje vai refletir exatamente sobre o tema da mobilidade dos trabalhadores, de pessoas que provêm de outras realidades, de outros países, né? Ou de outras regiões, oriundos de outras regiões. Gente, trazendo aqui para o nosso chão a questão da Venezuela, nossos irmãos, nossos vizinhos venezuelanos, como um país aqui, inclusive, da própria América Latina. E veja que continua a ideia de que a doutrina social da igreja nos coloca o olhar sobre o campo econômico, sempre partindo do ponto de vista dos valores sociais que devem reger a doutrina social e o campo da vida social de um cristão. E os dois valores destacados aqui, a justiça e a questão da equidade. E no tema da mobilidade, diz que essa mobilidade ela precisa ser regulada, de tal maneira que a vida dos indivíduos e da família não se torne insegura e precária. Interessante que você olha a vida dessas pessoas que normalmente nos param nos semáforos da cidade, o coração da gente fica realmente inquieto, porque você imagina, aquelas pessoas já estão num outro país, outra língua, outra cultura, embora é verdade que nós fazemos todos parte do bloco que nós chamamos latino-americano. Então a questão da recepção dessas pessoas, da mobilidade, coloca essas pessoas num estado de fragilidade assustadora. E também o texto vai dizer que nós temos que evitar toda forma de discriminação, também em relação à dimensão da remuneração destas pessoas. Eu sei que algumas pessoas têm uma visão assim um pouco discriminatória em relação, porque vem aquele discurso, nós não damos conta de dar trabalho nem para quem está aqui, mas o cristão não coloca em primeiro lugar a dimensão como se as divisões entre os países fosse um dogma determinante da nossa vida. Para nós, o cristão vem em primeiro lugar, não é se é um venezuelano, se é um alemão, se é um branco, se é um negro. É um ser humano. O cristão, em primeiro lugar, vê um ser humano. Imagem, e ainda tem mais uma coisa aqui, né, gente? Ele é imagem e semelhança de Deus, independente da origem do seu país. Então, nesse sentido, nós temos que evitar qualquer atitude discriminatória também em relação à remuneração quando nós falamos do trabalho. E essas pessoas que provêm de outros países, o que a igreja nos indica? Temos que tratá-los como pessoas e não como simples instrumentos de produção. Aliás, gente, essa tecla está sendo batida desde o início do capítulo que fala sobre desenvolvimento econômico. O centro da atividade econômica não é o lucro. Ah, vocês vão dizer, mas padre, o mercado não pensa assim, mas eu não estou aqui para falar pelo mercado. Eu estou aqui para falar pela igreja. Eu estou aqui para falar pela doutrina social da igreja. Ou seja, a igreja não vê a pessoa como simples instrumento de produção. E outra coisa, olha a sensibilidade da mãe igreja, façam de tudo, inclusive, para trazer a família. Porque quando uma pessoa sai, eu já encontrei várias pessoas da Venezuela que olha, gente, é triste. Um filho está lá no sul, outro filho foi lá para o sudeste, a família toda está desintegrada. E já que nós temos preocupação com família, né, nós diríamos que isso é importante. E também uma outra dimensão que o texto traz é a dimensão da integração social
na região ou país que acolhe. Então a gente tem que se preocupar também com a questão da integração social. Mas e daí? O que a gente faz com a origem, o país de origem destas pessoas? Também a igreja não nega que talvez uma contribuição política, e aqui nós estamos falando de relação, eu penso que o texto já chega na dimensão da relação internacional, seria a hora de pensar também, de olhar para o país de origem, se não é possível estabelecer, criar fontes de trabalho nas suas próprias regiões. De certa forma, é uma questão que envolve países e aqui uma relação internacional. Então, é importante a gente pensar no estrangeiro. Vocês lembram? Mateus 25, eu era estrangeiro, tem traduções que dizem assim, eu era um forasteiro e me recebeste, me acolhestes. Como é importante a gente olhar, né? Esses dias eu não tinha nada para oferecer para uma pessoa que me parou, mas eu tentei falar um pouco em espanhol, né? Com uma pessoa que me abordou no semáforo. Em algumas circunstâncias isso é possível. E eu digo para vocês que eu senti uma alegria naquela pessoa. Não fiz nada, gente, eu não tinha nada, eu só estava com cartão na bolsa. E sabe, de ver a alegria daquela pessoa, de alguém que disse, né, um buenos dias, coisa boba, eu não entendo quase nada de espanhol, né, eu leio muito espanhol, entendo espanhol, mas falo muito pouco. Então, você percebe um pouco, você tenta uma comunicação com a pessoa, meu Deus, você faz toda a diferença na vida de uma pessoa ali, e eu sou muito adepto daquela frase da Madre Teresa de Calcutá, né, de Calcutá, que a melhor oração é amar, né, a oração nos leva a essa espiritualidade da compaixão. E a gente está precisando muito disso, compaixão, se colocar no lugar do outro. É uma sociedade cada vez mais individualista. Não dá para viver um cristianismo pleno numa sociedade individualista. É impossível, porque a nossa cabeça está voltada para o ego. E a gente tem que tomar cuidado com isso, nós que educamos também nossas crianças. Gente, nem a criança você pode dar a impressão para ela de que ela é o centro do mundo. Não, a criança não é o centro do mundo. Então a gente precisa também tomando cuidado com esses processos, né? Veja, sobretudo, por que a igreja está falando isso? Porque tem um ser humano ali e o tema da dignidade humana está no coração da preocupação do ensino social. A dignidade da pessoa humana. E o texto termina exatamente falando isso. Garantam-se o sustento e a dignidade humana, sobretudo aqueles que por causa da doença ou da idade têm maiores dificuldades. Aqui nós estamos pensando em pessoas cuja fragilidade social, vulnerabilidade social é aumentada. Imagina, a pessoa vem de fora, você imagina, com idade, é idoso, não tem mais aquela força de trabalho que tinha. Como é que a gente faz? Doente. Às vezes a pessoa vem já de um país, a gente segue um pouco a questão dos conflitos, e eu torço muito pela Venezuela, coloco a Venezuela no meu coração, nas minhas preces, e eu não estou aqui discutindo política partidária, eu estou aqui falando de humanidade, de preocupação humanitária, que esse país volte ao seu esplendor, por causa que a gente sabe, né, o petróleo, a gente conheceu uma fase da Venezuela, meu Deus, ouvia falar de Venezuela, você pensava num país rico. Eu não vou entrar aqui nos méritos das instrumentalizações da esquerda e da direita em relação a esse discurso, um porque se omite, o outro porque precisa demonizar tudo para dizer que o outro está errado. Então, eu não estou entrando nesse mérito, eu estou falando que é o sonho da gente que a própria Venezuela retome, né, sua história, sua grandeza. E por que eu estou dizendo isso? Porque a doutrina social da igreja nos convida a olhar para o outro, olhar o drama existencial daqueles que peregrinam, né, buscando aí apoio, buscando trabalho, buscando dignidade, tá certo? E nós chegamos ao final do primeiro bloco, o tempo passa correndo aqui e essas reflexões falam ao coração da gente, que nos ajudam um pouco a pensar mais no outro,
não achar que os nossos problemas são os únicos. Isso é importante também. E a TV Imaculada tem essa preocupação com a dimensão da solidariedade, da preocupação com o outro. Eu acredito que a fé, ela é um convite a sairmos de nós mesmos. Tá certo, gente? Nós vamos para o intervalo e vocês sabem que na sequência nós já vamos começar a responder as perguntas que vocês nos mandam. 99347-0532 é o número do telefone. O WhatsApp, a nossa equipe está à disposição de vocês. Podem enviar pergunta, tá certo? Vamos para o intervalo e voltamos na sequência. De volta, segundo bloco, o programa Respostas. Que bom que você está com a gente aqui pela TV Imaculada, essa TV que tão bem faz a nossa comunidade, a nossa igreja. E eu faço sempre esse programa com muita alegria no coração, porque tem sempre uma equipe maravilhosa aqui que faz tudo com muito carinho, com muito amor, com todas as dificuldades que tem, mas faz isso com carinho, acreditando que os meios de comunicação são muito importantes no caminho da evangelização. É isso, a gente fica muito feliz, é uma equipe muito tranquila, uma equipe que nos acolhe sempre muito bem aqui na TV Imaculada. Muito bem, vamos para o trabalho, tá certo? E eu gostaria, já no segundo bloco, de fazer uma ponte com o programa passado, porque uma pessoa nos mandou a pergunta sobre o que significa os livros sapienciais da Bíblia. E vocês lembram que eu falei o número dos livros sapienciais? E o que aconteceu? Aconteceu que eu falei ali cinco livros. Quando eu falei, inclusive, a síntese desses livros, eu mesmo lembrei que nós tínhamos que falar também do livro do Eclesiástico, tá? Mas veja, o total, por isso que nós vamos fazer uma complementação já no início do programa, que os livros sapienciais que se enquadram, digamos assim, nessa coleção, ela é assim enquadrada, fazendo uma retrospectiva da pergunta passada, exatamente porque abordam questões filosóficas, éticas, morais, que é própria do gênero literário sapiencial, de sapiência, que quer dizer sabedoria, traduzindo, tá? E de onde vêm esses livros do Antigo Testamento? No total são 7, quero recordar aqui que são 7, não 5, tá? E eles vão trazer para nós, como livro sagrado da revelação, da primeira aliança, a sabedoria prática, sobretudo, oriunda do conhecimento popular de então, e nesse sentido uma sabedoria prática que ajuda o povo exatamente a praticar na sua vida cotidiana a sua relação com Deus. Então, é um livro, é um gênero literário nos quais estes 7 livros se enquadram, tá? O livro dos Provérbios, a gente falou no programa passado, depois o livro de Jó, bastante conhecido da gente, Eclesiastes, né? O Cântico dos Cânticos e o livro da Sabedoria. Aqui nós temos 5, né? Mas o total são 7 que entram nessa categoria, nós podemos dizer assim, dos livros sapienciais da Sagrada Escritura. Mas nós tínhamos esquecido de falar dos Salmos e especificamente do Eclesiástico. Qual que é a característica? Porque foi isso, a gente não falou só quantos livros, mas a gente também desceu no pormenor daquilo que é a síntese de cada livro. Gente, o livro dos Salmos, eu particularmente penso que a nossa espiritualidade, essa é uma posição não só minha. Gente, uma espiritualidade genuinamente cristã, ela teria que ser bíblica. A espiritualidade, para ser cristã, ela não pode se pautar só na emoção. Até porque, por vezes, eu vejo as pessoas muito voltadas, a espiritualidade muito voltada para o eu. Tá? E também muito próxima da dimensão da emoção. E isso não é um problema. A oração tem que passar pela dimensão da emoção. A oração tem que passar pela dimensão pessoal. Mas eu nunca posso esquecer que eu sou membro de um corpo.
que eu chamo igreja. Então, minha oração pessoal não pode estar desvinculada da oração comunitária ou da oração eclesial. Nesse sentido, eu penso que os Salmos, aonde eu queria chegar com isso? Eu queria chegar aqui. O livro dos Salmos é um livro que dá voz a mim, mas eu me coloco como parte de um povo. Isso que eu acho extraordinário no livro dos Salmos. Tem hora que o salmista está gritando pela angústia, tem hora que o salmista está pedindo perdão a Deus porque se reconhece seu pecado. Imagina aqui um Salmo 50. Eu reconheço toda a minha iniquidade. Mas veja, o salmista sempre se coloca como membro de uma comunidade, de um povo. No caso ali específico, o povo de Israel. Então, os Salmos, eu digo sempre para as pessoas na catequese, o Salmo é a oração que Deus fez para nós. Porque é um livro inspirado, é um livro sagrado, contém, está dentro do cânon, da norma de interpretação daqueles livros que nós chamamos livros revelados. Então, o livro dos Salmos está dentro do Antigo Testamento porque é um livro revelado, nós consideramos assim. Então, o que é o livro dos Salmos? Gente, em síntese, o povo, olha só, ao peregrinar para Jerusalém, o povo ia construindo as melodias e cânticos, poesias que ajudavam o povo na sua peregrinação a Jerusalém. E é interessante, por isso que o pessoal fala hoje, e graças a Deus está se despertando isso muito na igreja. O pessoal está começando a cantar os salmos na missa. Que bom! Porque os salmos foram feitos para serem cantados. Por quê? Porque os salmos eram coleção de cânticos do povo, Coleção de cânticos e poesias utilizados pelo povo nas orações do Antigo Testamento. A quem são atribuídos o livro dos Salmos? Esses salmos são atribuídos a quem? A diversos autores. De modo especial, se destaca a figura do rei Davi, Os salmos também, por exprimir a realidade do povo em relação a Deus, ora exprimem louvor, ora exprimem angústia, ora exprimem uma súplica. E exatamente, o livro dos Salmos tem uma variedade infinita de temas que estão presentes. Tanto que hoje em dia, você pode escolher um salmo porque você está angustiado, você pode escolher um salmo se você está triste, você pode escolher um salmo. Eu tenho aconselhado as pessoas depois da confissão, olha, eu gostaria que você fizesse uma oração de ação de graças a Deus. Escolhe um salmo de ação de graças e vai rezá-lo a Deus como penitência. Às vezes as pessoas me olham assim espantadas porque acham que o padre vai sempre mandar rezar Pai Nosso e Ave Maria. Não, pega um livro do salmo, escolhe um. Mas padre, qual salmo? São vários salmos de louvor, mas tá, na hora eu lembro, o salmo no último, 150, louvai a Deus. Você vai render graças por essa porta da misericórdia de Deus, que está sempre aberta. Então, os salmos são livros de oração, abrangem uma ampla gama de temas, de realidades, desde o louvor, como eu dizia para vocês, a adoração a Deus, mas também tem o lado difícil da vida, que o salmista expressa. Tem também os temas da lamentação do povo, Tem também as súplicas, são sempre, quase sempre, expressões de fé e confiança do salmista. Mas esse é um ponto que eu queria destacar para vocês no livro dos Salmos. Não é uma oração do eu. Sim, é uma oração pessoal de um grito, mas de um grito de alguém que se sente parte de uma comunidade. E por isso que eu penso que os Salmos nos ajudariam a entender que a nossa espiritualidade cristã, se assim quiser ser chamada, é uma espiritualidade eclesial. Eu sou parte de um povo, eu sou parte de uma comunidade. No fundo, jamais eu vou me dirigir a Deus somente como indivíduo, mas como membro de um povo. E os Salmos ajudam muito nisso. E aí, o sexto livro, Salmos, agora vamos para o sétimo livro do gênero literário sapiencial, o livro do Eclesiástico. Eu havia citado ele no programa passado, olha só, mas não tinha dito em síntese em que consiste o livro do Eclesiástico, Muitas Bíblias vão apresentar o livro do Eclesiástico com outro nome, Sirácida, Também aparece como Sirácida,
ou Ben-Sira. Tá? Quem que é Sirácida ou Ben-Sira? Vamos dar uma olhada? De qualquer forma, o livro está incluído dentro do gênero literário sapiencial, escrito, olha só, por Jesus, filho de Siraque. Claro que não está se referindo ao Jesus, porque vocês não pensem que no tempo de Jesus, Yeshua era só o nome de Jesus. Outras pessoas se chamavam Yeshua. Tá? Outras pessoas tinham o nome de Jesus. Então veja, o que acontece? Filho de Siraque, esse livro é escrito em meados do século II a.C. Por isso, Siraque, vocês já perceberam aí o Sirácida ou Ben-Siraque. Olha só, o livro fornece o quê? Substancialmente, conselhos práticos sobre ética, sobre moral, sabedoria, fala também sobre deveres sociais, deveres religiosos, conselhos práticos, em síntese, o livro do Eclesiástico. E também não podia ser diferente, porque ele está incluído dentro do gênero literário sapiencial, ele fala também muito da importância da sabedoria de vida, uma sabedoria aplicada ao cotidiano da vida, o temor de Deus, também fala muito. O livro do Eclesiástico fala muito sobre o temor de Deus. E a importância que tem em todas as áreas da nossa vida, a dimensão da sabedoria. Você sabe que eu gosto, às vezes, na teologia, de distinguir sabedoria de conhecimento. Você pode ver, tem gente que não fez uma faculdade, a gente costuma dizer, mas tem uma sabedoria, e tem gente que tem doutorado, mas não tem sabedoria. Eu acredito que a sabedoria, podemos fazer dentro dessa dimensão uma certa distinção. E é interessante que a sabedoria é muito ligada à vida. Porque Deus não transmite um conhecimento que não seja capaz de iluminar o cotidiano da vida das pessoas. E eu penso que é importante, um critério para uma espiritualidade sã é que seja uma espiritualidade que no meu estado de vida, se eu sou casado, se eu sou um padre, se eu sou um religioso, se eu sou uma religiosa, é um tipo de espiritualidade que alimenta a minha missão específica nesse mundo. É isso que me oferece. Então, eu gostaria de dizer que esses 2 livros que faltavam na lista dos 5 anteriores que eu tinha apresentado para vocês, vão completar, digamos, a lista dos 7 livros sapienciais. Então, vocês vão perceber que todos eles estão enquadrados dentro do gênero literário sapiencial, mas cada um deles com a sua perspectiva única sobre sabedoria, espiritualidade, experiências humanas, e vão oferecer, gente, aí valiosas lições, né? E inspirações para os leitores, tá certo? Muito obrigado pela pessoa que nos trouxe essa pergunta no programa passado. Vamos para o trabalho já desse programa. A pergunta é, atenção, vamos ver, olha aqui quanto papel. A pergunta é do... Cadê aqui, gente? Aqui, perfeito, do José Carlos. José Carlos do Conjunto União. Oh, meu Deus do céu, ainda bem que pelo menos o Conjunto União, o meu GPS interior lembrou. Saudação carinhosa a todo o pessoal do Conjunto União. Tudo gente boa aí, né? Tirando defeitos, só tem gente boa. É isso? Quando o pessoal me elogia, eu tenho essas brincadeirinhas. O pessoal ri um pouquinho porque é padre, né? Não quer perder a amizade do padre, mas eu falo, eu sou gente boa. Tirando os defeitos, sou um cara bom, né? Então, pra vocês não pensarem que eu tô falando mal de vocês, não. Pelo amor de Deus, né? Carinho da gente pelo pessoal do Conjunto União. Vocês são unidos aí no Conjunto União? Ó, estão me dizendo aqui que, olha, o nosso irmãozinho aqui da equipe aqui, da câmera, ele já tá falando, fez assim, sinal que ele mora no Conjunto União, e ele fez assim com a cabeça, diz que o pessoal é bem unido, que coisa boa, que coisa boa. Vamos para a pergunta? Qual a forma, o José Carlos está perguntando o seguinte, segura essa, qual é a forma correta de interpretar o livro do Apocalipse? José Carlos, primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, exegese é a ciência da interpretação. E nós temos algumas ênfases que são próprias da confissão católica dessa interpretação, tá? Muito próxima da exegese dita reformada, protestante, embora, né, com algumas nuances, mas nós vamos fazer essa exegese para buscar substancialmente
Qual o caminho de interpretação hoje oficial da exegese católica quando se trata do livro do Apocalipse? Gente, não é fácil. É um livro complexo, mas existe um preconceito sobre o livro do Apocalipse que infelizmente não ajuda. Ele é visto muito de maneira apocalíptica. Quase como se, quando você fala em livro do Apocalipse, a primeira sensação que as pessoas têm é de medo. Nossa, padre, ali se fala de tanta coisa, de dragão, de rabo, de... O que é aquilo? É um livro complexo porque ele é cheio, carregado de símbolos. Gente, nós estamos falando aqui de João. João, pelo amor de Deus, João se pode complicar. Eu sempre falo assim, quando tem homilia do Evangelho de João, porque João também é o autor do Apocalipse, eu falo assim que não é fácil preparar homilia sobre o Evangelho de João, porque João, água é água e mais 300 coisas. João, tudo é metafórico, né? João é chamado o mais teólogo dos evangelistas. Então eu diria que isso se reflete na sua obra. Primeira coisa que hoje não dá para fazer, José Carlos, não dá para fazer uma interpretação bíblica séria sem passar pelo contexto histórico e literário. Tá? Interpretação fundamentalista odeia o contexto histórico e literário. Tá? Mas a Igreja Católica, sobretudo, a Pontifícia Comissão Bíblica, que construiu o livro, né, a interpretação da Bíblia na Igreja, que, aliás, eu penso que todos nós deveríamos conhecer. Primeira coisa para fazer uma interpretação católica do texto do livro do Apocalipse, vale para todos os outros também, diga-se de passagem, é olhar o contexto histórico e literário, essas duas coisas, tá? José Carlos, olha só, é essencial compreender o contexto histórico e literário que o livro foi escrito, tá? Por quê? Meu Deus, o livro do Apocalipse foi escrito num tempo de severa perseguição aos cristãos, tá? Usa uma linguagem altamente simbólica e apocalíptica, que no caso é comum já na literatura apocalíptica judaica da época, tá? Nós vamos para o intervalo agora, e eu vou voltar com essa pergunta, José Carlos, mas vamos lembrar que o contexto histórico e literário é parte da interpretação. Hoje, tá? Não pode ficar só nele, mas tem que necessariamente passar por ele. E o contexto é um contexto de profunda, severa perseguição aos cristãos. E isso se reflete também na forma simbólica que o autor usa os termos para falar de realidades que ele não pode exprimir diretamente. Não pode dar nome aos bois ali, porque a coisa complica, tá certo? Vamos, José Carlos, para o intervalo, mas eu já volto na sequência para terminar de responder a sua pergunta. Até daqui a pouco. Muito bem, de volta aqui para o último bloco do programa Respostas, e nós estamos aqui, eu falo igual meu pai, né? Eu tô exibido aqui nesse cenário maravilhoso dessa TV, coisa boa, né? E a gente estava aqui digitando, parecendo pessoa que estuda, né? Parece um intelectual, meu Deus do céu. As pessoas falam, nossa, como você é inteligente? Não sou inteligente, porque eu tenho que estudar, gente. Se eu fosse inteligente, não precisava estudar. Brincadeiras à parte, mas nós vamos voltar aqui para a pergunta do José Carlos. O José Carlos queria saber, gente, vamos supor que você começou o programa agora a participar. O José Carlos quer saber como é que a gente interpreta de maneira correta o livro do Apocalipse. Que pergunta importante, viu, José Carlos? Obrigado. José Carlos, que é lá do Conjunto União. Por quê? Porque é um livro complexo. No imaginário popular, o povo tem sérias dúvidas sobre o programa, aliás, a interpretação do livro do Apocalipse. E a gente tem muita informação desencontrada. E, assim, não posso pensar que um livro da Sagrada Escritura tenha como objetivo único trazer medo, tá? Por quê? Por incrível que pareça, é o exato contrário. João quer transmitir para uma comunidade que está sendo severamente perseguida motivos de esperança. Nossa, parece estranho, mas padre,
o livro do Apocalipse é um livro de esperança? Sim, se você estivesse no contexto, se você pegasse o texto de João e estivesse passando por uma grande perseguição, você perceberia que nas entrelinhas, o que o livro do Apocalipse está dizendo, não desanime, força, Cristo venceu, vocês vão vencer também. A comunidade que está padecendo sobre o poder do mal, como ele se apresenta, existe um poder muito maior que já venceu esse mal. Então, é um livro de esperança. Primeira coisa que eu dizia para o José Carlos, na pergunta que ele... a pergunta agora chega para nós aqui, por isso que eu estou falando que nós estamos tudo metidos aqui nessa TV, né? Quer dizer, eu estou pelo menos, né? A pergunta que o José Carlos fez, eu já comecei a responder no bloco anterior, e a gente falava exatamente sobre o contexto histórico e literário. Gente, não dá para fazer uma interpretação séria, tá, da Sagrada Escritura sem passar pelo método histórico crítico. Método histórico crítico, traduzindo, sem olhar o contexto histórico e literário, tá? Eu sei que tem pastores participando do nosso programa, pessoas que estudam a Sagrada Escritura, tá? Eu sei que tem outros passos, tá? Então, calma. Não estou dizendo que a gente tem que ficar só com o método histórico-literário. Mas é uma passagem obrigatória. É uma passagem obrigatória, tá? Então, eu estava dizendo que o contexto é de perseguição, gente, mas é uma perseguição dura. Vejam que toda a simbologia de João, até para João, a preocupação em não criar mais problema para a comunidade que já estava sendo perseguida. E aí vem toda a questão do simbolismo. Então, método, o contexto histórico e literário, segunda coisa que é importante na interpretação do livro do Apocalipse. Não esquecer que o livro do Apocalipse é um livro do Novo Testamento, cujo centro é Jesus Cristo. Então, por favor, não vão interpretar o livro do Apocalipse esquecendo do cristocentrismo desse livro. A exegese católica interpreta o livro do Apocalipse à luz de Cristo, à luz do evento Cristo. Por quê? Porque o evento Cristo é o centro da história da salvação. Vocês lembram como que fala o livro do Apocalipse? Eu sou o Alfa e o Ômega. Quando um cristão lê aquilo, sabendo que você está perseguido, sabendo que tem irmãos presos, sabendo que tem irmãos na delegacia, estou atualizando, sabendo que tem irmãos que estão indo para execução, você saber que Cristo está dizendo, olha, esse poder vai mostrar sua força, mas não é maior do que aquele que é o ômega da história, aquele que é o vitorioso. Quem são aqueles que estão vestidos de branco? Aqueles que lavaram, alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Vocês estão vendo? A interpretação do livro do Apocalipse tem que ser uma interpretação cristocêntrica. O centro do livro do Apocalipse não é a besta fera, é Cristo, tá? Eu sei que às vezes eu grito, acabo exagerando, eu também sou descendente de italiano, tá, gente? Então às vezes eu grito, vocês me perdoem, tá? Cristo é o centro da história da salvação. Por isso que é uma afirmação da visão que João tem, da revelação, que Cristo é o alfa e o ômega da história. E como termina o livro do Apocalipse? Apresentando a vitória de Cristo, o Cordeiro Divino, que vence o mal. Não é por acaso que termina assim. O Cordeiro Divino, o livro revela, porque Apocalipse quer dizer revelação, revela a vitória final de Cristo sobre o poder do mal. E também já abre para os cristãos a esperança na sua segunda vinda. Vocês estão vendo por que eu falei que o livro do Apocalipse é um livro de esperança? Ah, mas eu não tinha visto isso antes. Gente, é porque tá cheio de gente por aí interpretando o livro do Apocalipse para passar medo. Mas tem gente que gosta de dormir com medo, eu vou fazer o quê, né? Cristocentrismo, contexto histórico literário, cristocentrismo. Terceiro ponto, jamais, gente, olha o perigo que tem isso aqui no fundamentalismo. Jamais interprete um livro isolado dos outros. Existe uma unidade da Sagrada Escritura. Não dá para interpretar o livro do Apocalipse isolado de todo o Novo Testamento e do Antigo Testamento. Porque, atenção, o gênero apocalíptico no Antigo Testamento já começa. Já existe o gênero apocalíptico. Onde aparece no Antigo Testamento? No primeiro, livro de Daniel. Vocês já leram o livro de Daniel? Se você tem oportunidade, você vai perceber que o estilo
está muito próximo. Por quê? Porque o gênero literário do livro do Apocalipse de João, já no Novo Testamento, é o gênero apocalíptico. Mas veja, não dá para fazer interpretação, ô José Carlos, da Sagrada Escritura, esquecendo a unidade da Escritura. A interpretação do Apocalipse deve estar em harmonia com o restante da Sagrada Escritura e com a tradição da Igreja. O que significa? Não pode ser uma interpretação alheia à interpretação que a tradição oficialmente fez sobre o livro do Apocalipse. Não pode fazer uma interpretação isolada, descontextualizada, mas buscar sempre a coerência interna, quando eu estou falando do próprio livro em si, não ficar pescando passagens sem entendê-la dentro do contexto literário interno, tá? Mas também sem esquecer que você tem que olhar para a totalidade da Sagrada Escritura, para a totalidade da revelação divina, tá certo? Por isso que o texto termina falando sobre a vitória de Cristo, termina falando sobre a promessa, a esperança que a comunidade tem que ter na vinda de Cristo, porque Ele é a segunda vinda, porque Ele é o ômega da história. Ele vem para dizer, acabou o sofrimento, acabou o mal, é Ele o vitorioso. Outra coisa, não dá para ficar também só no método histórico crítico, a igreja alertou sobre isso em alguns documentos, a gente tem que buscar também o sentido espiritual. Você quer chamar também, você quer ser mais intelectualzinho? Faz assim, sentido teológico, tá? Sentido teológico espiritual. Isso também é importante. Por quê? Porque a exegese católica quer colher a verdade de fé que está contida, fé e moral, né? A verdade, porque Deus está se revelando ali, é um livro de revelação. Então, quem é que está revelando? Deus. Sendo Deus, pede de mim, de você, a fé. A fé no quê? Naquela verdade que está aparecendo ali, naquela verdade que está sendo revelada ali, como verdade acolhida, recebida, recepcionada como palavra de Deus. Então é uma revelação. Nesse sentido, o sentido espiritual, né, tem que ser buscado. O sentido da busca dessa verdade de fé que está presente, a verdade dos eventos, das imagens, né, que estão descritas no livro do Apocalipse. Então o sentido espiritual, teológico, espiritual deve ser buscado. Em vez de ficar interpretando tudo literalmente, você vai procurar o significado profundo, espiritual, por trás daquelas imagens, por trás daqueles símbolos, por trás daquelas visões que João vai apresentando. Tá certo? Não esquece. Começa com o método histórico crítico, mas tem que passar necessariamente. Por quê? Porque ao ler o livro, eu tenho que alimentar a minha fé. Eu posso ler a Escritura como se fosse um livro de informações, de conhecimento? Posso. Mas para nós é mais do que isso. É um livro de fé. Tá? É um livro de fé. Então, nesse sentido, a gente precisa olhar o sentido espiritual, teológico e espiritual, que está ali nas letras, naquilo que está sendo expresso. Outra coisa importante, José Carlos, da interpretação bíblica do livro do Apocalipse, é a de ter presente a dimensão de esperança e encorajamento. Já falei disso no início. E eu sei que tem gente que quando fala que você tem que interpretar o livro do Apocalipse na perspectiva da esperança, gente, porque estava tudo lascado já. A perseguição era feroz. Nesse período que está sendo escrito o livro do Apocalipse, é muita gente indo para o Coliseu. Ah? É muita gente enfrentando os leões nas arenas. É muita gente morrendo. Então tem que ser um livro de esperança. Meu Deus do céu, você está triste, aí você vai ler um livro da Sagrada Escritura que acaba de te jogar no poço? Não, tem que ser entendido o livro do Apocalipse na perspectiva do encorajamento e da esperança. José Carlos, não esquece isso. José Carlos, né? José Carlos. Não esquece isso. Encorajamento e esperança, a mensagem central do Apocalipse, exatamente porque é uma mensagem que termina com a vitória de Cristo, tá? O Cordeiro Divino é uma mensagem de esperança e de encorajamento para os cristãos. Veja, não precisamos negar as tribulações, os desafios,
mas não podemos esquecer, e o livro do Apocalipse deixa isso claro, que Deus está no comando, no controle da história. E em última instância, o bem prevalecerá, tá? O bem vai prevalecer. Outra coisa que é importante também na exegese, na interpretação, José Carlos, não esquece que a comunidade cristã perseguida, a destinatária desse livro. E o que acontece aqui? O que é importante na interpretação? Então, José Carlos, decorre disto o papel da igreja. O papel da igreja no processo de interpretação do livro do Apocalipse. Ah, olha só, o Apocalipse também revela a missão da igreja como povo de Deus. Todo mundo se fortalecendo, se ajudando, como povo de Deus, como igreja, esta comunidade que dá suporte nesse momento tão difícil que a igreja está vivendo, chamando a permanecer fiel, a perseverar. Você sabe que o tema da perseverança aparece muito claro aqui. Não desanime, não desanime. O Senhor está conosco. Então, eu penso assim, tem gente que vai falar assim, nossa, mas eu estou numa fase difícil da minha vida. Imagina que eu vou ler o livro do Apocalipse? Muito pelo contrário, você está enganado. Num tempo de dificuldade na sua vida, eu aconselho o livro do Apocalipse. Eu sei que cai o queixo da gente, por incrível que pareça. Você sabe por quê? Porque para mim é um livro realista. Gente, eu vejo tanta coisa nessa internet. Ai, meu pai do céu, como eu sofro. Porque, gente, é uma visão de uma espiritualidade, muitas vezes, para anjos, que não parece que a gente está no indo e vindo da vida, nas trevas, na luz. Não é real, gente. Nós não estamos no paraíso. Tem que ser uma espiritualidade que dê suporte também para os desafios que eu e você enfrentamos na vida. Por isso que eu acho o livro do Apocalipse um livro realista, que dá uma esperança, tá? O famoso Paulo diz que a gente tem que esperar contra toda esperança. Isso significa que no momento onde tudo indica que eu tenho motivo para não esperar, é realmente ali que eu devo reafirmar minha fé. Aliás, eu sempre digo uma coisa para as pessoas. Toda pessoa que eu conheço que tem muita fé, e tem pessoas que eu admiro muito pela fé, são pessoas que você vai ver que tem um denominador comum na vida delas. Qual que é? Pessoas que passaram por grandes tribulações na vida. Tá? Passaram por grandes tribulações na vida. Grandes dificuldades. Gente, essas pessoas são fortalezas da confiança em Deus. Então, eu não penso a religião simplesmente como um processo terapêutico, né, onde você fala, pare de sofrer. Gente, o sofrimento, se vocês querem pessoas iludindo vocês, tudo bem. Mas o sofrimento faz parte da existência humana. Quer você goste, quer você não goste. Tá? A espiritualidade não pode ignorar a realidade do sofrimento na experiência cristã. Não precisa nem ir longe. O que a gente vê na cruz? Motivo para desesperar mais ainda ao ver o sofrimento de Cristo? Muito pelo contrário. Porque você olha para a cruz e você já associa qual que é o destino daquele que foi crucificado, a ressurreição. Então, Deus vai intervir. Deus vai agir. Essa é a nossa esperança, tá? Então, esses princípios que eu coloquei, José Carlos, vão ajudar você a fazer uma justa interpretação como certos parâmetros, né, da exegese católica para você abordar o livro do Apocalipse. Isso se você quiser uma compreensão equilibrada e fundamentada na riqueza da tradição, digamos, teológica e espiritual desse livro do Apocalipse. É um livro muito rico, gente. Nossa, mãe do céu. O livro do Apocalipse é um livro pleno de riqueza, né? Então, como eu já disse já no início, José Carlos, aqui a gente não engana ninguém, nós não estamos fazendo aqui marketing, mas eu diria que a interpretação do Apocalipse é um tema complexo, tá? Por isso que ele precisa dessa bússola, ou vamos chamar assim, José Carlos, dessas setas para a interpretação, né? Pode variar, digamos, os assentos entre os estudiosos, mas esses princípios fundamentais, eu diria, eles são considerados muito importantes
para evitar interpretações sensacionalistas ou distorcidas do texto sagrado, tá? Tem muita interpretação sensacionalista por aí, tá bom? Mas não vou brigar hoje não. Hoje eu queria estar mais tranquilo, porque disseram que o padre estava atacado no programa passado. Então hoje eu estou mais tranquilo, tá? Tomei um chazinho de camomila antes de vir pro programa, né? O padre tá tranquilo. Gente, já me avisaram, chegou o final do programa, a gente deixa aquele abraço afetuoso, aquele abraço apertado e a gente invoca pela intercessão de Maria Imaculada, a bênção do nosso Deus, que nos traz esperança, assim como o livro do Apocalipse. A bênção traz esperança. Então, por intercessão daquela que é a mulher, a mãe da esperança, carinhosamente, devotamente invocada por São Maximiliano Maria Kolbe como a Imaculada, sem manchas, pela intercessão dela que eu quero pedir, suplicar ao bom Deus que desça sobre você, sobre sua vida, sobre seus projetos, sobre seu trabalho. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Ficamos com a promessa de um novo encontro. Salve Maria Imaculada. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.